Eu estou andando num lugar muito bonito aqui, um lugar agradável, um ar puro, uma vegetação bem abundante e completa a beleza desse lugar, os raios do sol passando por entre as frestas das árvores. É um lugar muito agradável para se andar. E nesse lugar, talvez não apenas eu, mas qualquer um que ande num lugar desses aqui, ele tende a se sentir livre. É um lugar muito bom. Eu vou sair daqui daqui a pouco e eu vou estar indo para uma cidade próxima daqui. E vou andar no meio vou andar nas calçadas, nos calçadões, na praça. E da mesma forma que aqui eu vou me sentir livre. Livre. São lugares diferentes, mas faz com que a gente tenha esse sentimento de liberdade. Aqui então nem se fala. Eu estou falando em liberdade porque parece que é algo caminhando ou com possibilidades de caminhar para uma extinção. A gente vê os movimentos ao redor do mundo, a gente vê as guerras infindáveis, Rússia, Ucrânia, agora Israel, Irã, Israel, Síria, Líbano, Hezbollah, Hamas, aquelas confusões no Médio Oriente, guerras, movimentos violentos dentro de muitas nações africanas. E a impressão que dá é que liberdade caminha para tende a caminhar para esse ocaso. A gente fala em liberdade porque vivemos como sociedade em muitas prisões. E não são prisões, às vezes não são cadeias edificadas, quatro paredes, o indivíduo lá dentro, não. São cadeias mais complexas, mais fortalecidas e de difícil liberdade, que são cadeias na alma, cadeias no espírito, na mente, fortalezas na mente, grilhões na mente. Já ouviu aquela expressão assim, aquela frase assim, olha, abre aspas, meu pai era um homem violento, meu pai bebia muito, meu pai batia na minha mãe, batia em nós, com meu pai era assim, escreveu, não leu, pau comeu, fecha aspas. Já ouviu isso? Pois é, para muitos que vão falar isso, vão completar dizendo assim, abre aspas, eu tenho alguma coisa do meu pai. Alguma coisa que era próprio do meu pai ficou comigo também. Porque comigo não é diferente. Escreveu, não leu, pau comeu. Fecha aspas. Cadeias. Grilhões que passam de pai para filho. Grilhões que vão dos filhos para os netos e vão atingindo gerações. O pai bebeu, é violento, o filho bebeu, é violento, o neto. A coisa vai assim. E quando a gente olha a história do Médio Oriente, mais necessariamente, mais precisamente, a Pérsia e Israel, a gente vai ver que esses atos de violência estão passando secularmente, milenarmente, de pai para filho.
É como se o pai se reunisse ao redor da mesa e na hora das refeições dissesse: olha, nós queremos e precisamos destruir Israel. O pai já vive numa fortaleza, já vive num grilhão. E ele constrói um grilhão em volta do filho. E o filho vai construir um grilhão em volta do neto. E isso vai passando de geração em geração. Essa maldição vai passando de geração em geração. E do outro lado, tende a não ser diferente também. Nós precisamos destruir a Pérsia. Grilhões que vão passando de pai para filho, e cada lado justificando as suas palavras e os seus atos. E aí eu vou me lembrando, vendo essas realidades, eu vou me lembrando. Jesus conversando com os discípulos, Jesus diz assim, João 8, 31, 32. Se permanecerdes na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Jesus está dizendo assim, se vocês me conhecerem, se vocês estudarem a minha palavra, e se vocês optarem por permanecer nela, por fazer aquilo que ela diz, vocês serão iguais a mim, semelhantes a mim. Discípulo. Como é que a gente entende discípulo? Pensa, age, fala da maneira que o seu mestre faz. Faz e desenvolve aquilo que o seu mestre faz e desenvolve. Discípulo. E ele termina dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerdes em mim, se permanecerdes na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Não é uma liberdade relativa, a liberdade que a gente vive humanamente, falando e entendendo, é uma liberdade relativa. A gente vive o relativismo da liberdade. Caímos, a gente tem cadeias, grilhões na maneira de pensar, de nos posicionar, cadeias na maneira cadeias na maneira de agir dentro da nossa casa. Nós agimos de uma forma, muitas vezes, tão brutalesca, tão ignorante. E isso acaba, muitas vezes, passando para o outro, para o nosso filho. São cadeias que a gente tem. E a gente precisa entender e admitir essas coisas. A gente não é perfeito. Não somos perfeitos. A humanidade, a nossa humanidade, não é perfeita. A gente vive uma infinidade de cadeias. Mas o detalhe interessante é, quanto mais eu conheço de Cristo, quanto mais eu conheço do Mestre, mais livre eu vou me tornando. Quanto mais eu vou entendendo o jeito dele se relacionar com quem pensa diferente, o jeito dele conversar com quem não pensa como ele. Não há brutalidade na sua palavra. Não há ignorância na sua maneira de pensar. Há respeito. Há bom senso. Há amor. Há domínio próprio. Quanto mais eu conheço dele, mais livre eu me torno. Eu preciso entender essa verdade. E eu preciso buscar incessantemente viver essa verdade, conhecer essa verdade. E aí sim, ver todas as minhas cadeias, aquelas cadeias que estão entranhadas na mente tanto tempo, vê-las caindo por terra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade absoluta, porque nele não há relativismo. Conhecereis a verdade absoluta,
E a partir dessa verdade absoluta, conhecida e vivida, vocês terão liberdade absoluta. É um desafio? Sempre é. Quebrar cadeias sempre vai ser um desafio. Mas elas precisam ser quebradas para que eu viva inteiramente livre.